Bom dia, minha seleta audiência de Leite Matos, Arquivo da História. Se inscrevam nesse canal e não esqueçam de dar o seu joinha. Olha a importância de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Hoje, quando eu estava me dirigindo para vir gravar Leite Matos, Arquivo da História, no Uber, o motorista me reconheceu e disse: doutor Leite Matos, o senhor que é historiador, poderia me dar uma informação? Eu disse: pois não. Por que aquela rua que tem em Brotas, imensa, tem o nome de Cosme de Farias? Por que Cosme de Farias? Eu disse: você tem idade de ser meu filho. Talvez por isso você não tenha conhecimento dessa palavra Cosme de Farias. Mas não se preocupe. Fique ligado no canal Leite Matos Arquivo da História, que eu vou gravar ainda hoje um vídeo sobre Cosme de Farias. E por que aquela rua do bairro de Brotas, exatamente com a entrada no Largo dos Paranhos, bem do lado da igreja Bom Jesus dos Milagres, tem esse nome? Porque Cosme de Farias nasceu em 1875. Morreu em 1972, com 97 anos. Ele era um homem que se preocupava com os pobres e defendia todos os pobres que eram presos, injustiçados, que naquela época se dava o nome de crime de vadiagem. Quem não era empregado, quem não tinha carteira assinada, era preso por um crime que eles denominavam vadiagem. E Cosme de Farias era o homem que defendia esses pobres sem cobrar um centavo. Ele foi jornalista, poeta, político, e advogado rábula. O que é que se chama advogado rábula? Eu me lembro que minha filha, quando eu disse: vou abordar agora um tema onde inclui um advogado rábula, disse: meu pai nunca tinha ouvido falar desse nome rábula. Eu disse: bom, então você também fique ligada no canal Leite Matos Arquivo da História, que você vai saber o que é advogado rábula. Olha bem, naquela época, no século XIX, século XX, início do século XX, poucos advogados tinham, sobretudo, ou melhor, defensoria pública. Eram poucos advogados que tinham, e eram advogados que atendiam os ricos, as pessoas melhores favorecidas. E os pobres não tinham direito a advogado, embora ninguém possa ser julgado sem defesa. Mas também não tinha defensoria pública. O Estado não tinha defensoria pública. E Cosme de Farias defendia todos aqueles. Ele era jornalista, era poeta, pertencia à Academia dos Trovadores, a várias instituições, fundou a Liga Baiana contra o Analfabetismo, e Cosme de Farias ainda tinha tempo para todas as tardes estar na tribuna do júri defendendo as pessoas que não podiam pagar advogado. E Cosme de Farias morreu em 1972.
me lembro do enterro dele. O povo não deixou ele ir em carro mortuário. Ele foi levado pelo povo, uma multidão. Não permitiram, em 1972, que ele fosse em carro mortuário. E Cosme de Farias foi homenageado diversas vezes. Vamos ver se a memória vai buscar as homenagens que Cosme de Farias teve. O plenário do júri no Fórum Rui Barbosa tem dois, tem um pequeno e o grande. O plenário grande do júri é denominado Plenário Cosme de Farias e tem a foto desse grande homem até hoje no Tribunal do Júri. Cosme de Farias, além de jornalista, de poeta, de advogado rábula, ele também era político. E em 1914, ele foi eleito deputado estadual pela Bahia. E exerceu vários mandatos de deputado estadual. Como também exerceu vários mandatos de vereador. Tanto que, no plenário dos debates da Câmara de Vereadores, tem também uma homenagem a Cosme de Farias, chama Plenário Cosme de Farias, com a foto desse grande líder, desse grande advogado rábula. Eu conheci dois, Cosme de Farias e Minervino. Que era do interior da Bahia, lá próximo a Santa Maria da Vitória. Era Minervino, que era o advogado rábula, que eu tive tempo de conhecer os dois. Tanto Cosme de Farias, já bem velhinho, como Minervino também. Cosme de Farias também foi homenageado pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura de Salvador com uma rua que é chamada Rua Cosme de Farias. Essa rua fica no bairro de Brotas, no Largo dos Paranhos, e é um bairro enorme, era uma fazenda, como também era uma fazenda dos Pernambués. O bairro dos Pernambués era uma fazenda enorme, tanto que tem uma avenida que chama Avenida Hilda. Essa Avenida Hilda dos Pernambués, onde tem o Salão Calil, era de uma fazenda que tinha nos Pernambués, uma fazenda enorme. E como Cosme de Farias também era uma fazenda muito grande. Então, se vocês chegarem no bairro de Cosme de Farias, eu tenho um carinho muito grande pelo bairro Cosme de Farias. Quem estiver assistindo essa live, tenha certeza que lá, através daquele povo de Cosme de Farias, eu fui vereador de Salvador. Como eu tenho agora o privilégio de agradecer aos residentes em Cosme de Farias, as pessoas que eu quero bem até hoje, Durval, Vado, Sariga e tantos, Jorge Negão, que eu acho que já se foi, Salomé também, que já se foi. Eu tenho vários amigos, ainda tenho hoje, amigos vivos em Cosme de Farias, que homenageou também esse grande homem. Na Assembleia Legislativa, Cosme de Farias se destacava. Por quê? Porque ele sempre, aos 2 de julho, no 2 de julho, ele desfilava de um carro com a bandeira do Brasil e com a placa "Abaixo o analfabetismo". Ele era contra o analfabetismo. Ele
imprimia a carta do ABC. Eu acho que vocês mais novos não conheceram a carta do ABC. Era impresso A, B, C, D, E, F, G, H. Ele distribuía a carta do ABC gratuito. Quem fosse do escritório dele, na igreja de São Francisco, do Terreiro de Jesus, recebia uma carta do ABC. Era lá também que ele atendia os pobres que não tinham dinheiro para pagar advogado. Cosme de Farias, em 1914, quando iniciou sua carreira política, ele já era jornalista, já era poeta, já era membro da Academia Brasileira contra o analfabetismo, perdão, a Liga Baiana contra o Analfabetismo, que era aqui em Salvador. Jorge Amado, aquele deputado constituinte de 45, o grande escritor Jorge Amado, prestou uma homenagem a Cosme de Farias em 2 livros que ele publicou. Eu acho que todo mundo que entrou na faculdade na década de 70, na década de 60, 70, tiveram que estudar todos os livros de Jorge Amado, que caía no vestibular, no tempo do vestibular. E Tenda dos Milagres e Bahia de Todos os Santos, Jorge Amado homenageou esse grande homem, citou o trabalho de Cosme de Farias. O que Cosme de Farias sempre fez pelo pobre, pelo analfabeto. E Cosme de Farias criou também o Grêmio Brasileiro dos Trovadores. Ele também era trovador. Repentista. E se conta alguns casos dele de repentista, que às vezes ele colocava até na profissão dele de advogado rábula. Porque muitas vezes você vê um advogado na tribuna, você pensa, ele só sabe fazer aquilo. Não, ele sabe fazer outras coisas também. E Cosme de Farias era um desse. Jeová de Carvalho também era jornalista da tarde, era um grande advogado, grande tribuno do júri, e tantos outros. E Cosme de Farias tinha esse tributo de criar organizações, todas sem fins lucrativos. E não recebia dinheiro de ONG nenhuma. Era simplesmente o prazer de fazer, o prazer de exercitar o intelecto. Cosme de Farias tinha como hobby exercitar o intelecto e também ser fiel aos deveres do intelectual. Sempre foi. Nunca deu um mau exemplo. E isso, ele tem vários seguidores até hoje que mantêm a fidelidade intelectual acima de tudo. Como eu disse, foi um homem que nasceu no dia 2 de abril de 1875 e morreu no século XIX e morreu em 1972, no século XX, com 97 anos. Grande homem, Cosme de Farias. Inspirou vários advogados criminalistas. E aí veio a cadeia sucessória. Quem me inspirou a ser advogado e criminalista foi o Major Cosme de Farias. Aí vem, mas ele era major também, ele tinha essa profissão. Antigamente, as pessoas de destaque recebiam títulos honorários. Digamos,
O Baldo Osório recebeu o título de Coronel Baldo Osório, na ilha de Itaparica, na minha terra. Cosme de Farias recebeu o título de Major Cosme de Farias. Carinhosamente as pessoas o chamavam Major Cosme. Mas ele também era jornalista, era poeta, era político, grande trovador. Então Cosme de Farias foi um homem de destaque e que a Bahia o reconheceu. Tanto que tem várias homenagens a Cosme de Farias. Inclusive, na própria rua Cosme de Farias, no bairro de Brotas, tem uma escola que leva seu nome, Escola Cosme de Farias. E que eu, ainda muito jovem, professor do Estado, lecionei naquela escola, Cosme de Farias. Grande Major Cosme, grande jornalista Cosme de Farias, grande advogado Rábula Cosme de Farias, grande poeta Cosme de Farias, grande homem Cosme de Farias. E que o povo soube reconhecer seu trabalho. E hoje, quando um estudante de direito entra no salão do júri e pergunta por que Cosme de Farias, eu faço questão de responder imediatamente. Foi o maior advogado Rábula de Salvador, comparado a Minervino, o maior advogado Rábula do interior da Bahia. Só que Cosme de Farias também tinha outras profissões e exercia. E sempre era reconhecido como o grande homem brasileiro, o grande homem que lutava todos os dias contra o analfabetismo. Ele não aceitava. Foi a primeira voz que usava todos os meios que dispunha para acabar com o analfabetismo no Brasil. E agradeço a esse Uber que eu peguei hoje, quando já lá se vão muito tempo proibido de dirigir por um problema, uma sequela, que eu estou no olho direito, mas que converso com todos e todos sempre mostram que estão atentos e que fazem parte da nossa audiência. E eu pergunto, e você dá o joinha? Ele diz, tanto joinha como me inscrevi no programa Leite Matos, Arquivo da História. Então, eu peço a todos aqui que quando estiver nos assistindo, se inscreva no canal Leite Matos, Arquivo da História e também dê o seu joinha. E um afetuoso abraço para toda nossa seleta audiência. Muito obrigado.